Oi, pessoal, Thaís Estudos aqui. Vamos agora falar um pouquinho sobre a parametrização do cilindro. Se você chegou nesse vídeo agora, eu já peço para você dar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Curte, comenta, compartilha, interage bastante com o vídeo, que isso me ajuda bastante, tá? Olha, esse já é o quinto vídeo que eu tô fazendo de revisão de parametrização. Na verdade, o que eu quero é explicar para vocês cálculo 3, mas antes de entrar em cálculo 3, eu estou fazendo uma revisão de cálculo 2. E aí eu já fiz o vídeo da parametrização da reta, da circunferência, da elipse e da esfera. Agora eu estou no cilindro e vou fazer também de outros, né? Do cone, paraboloide, hiperboloide de uma e duas folhas e também do touro, provavelmente. Ou touro, não sei como é que se fala isso. Mas vamos deixar esses vídeos mais pra frente, tá? De toda forma, existe essa playlist aqui no canal que vai conter esses vídeos de revisão, tá bom? E agora, falando a respeito do cilindro, eu queria perguntar se você já ouviu falar dessa frase. Se falta uma variável, então é um cilindro. Isso daqui é muito bom de você lembrar e é algo que a gente aprende quando a gente aprende cálculo 2. A gente sempre pensa nessa frase, ó, se falta uma variável, então, é uma condição, né? Se falta uma variável, então é um cilindro. É um cilindro. Então, se você vê algo que está faltando uma variável, seja ela o x, o y ou o z, você já pode perceber que esse é um cilindro, entendeu? E hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso é verdade. E aí eu espero que você não esqueça, tá bom? Bem, uma coisa que eu queria fazer com vocês é fazer muita analogia com a circunferência. Assim como eu fiz analogias quando eu expliquei esfera, eu vou fazer muitas analogias com a circunferência aqui também. Então, eu exijo fortemente, eu peço fortemente que você assista o vídeo de circunferência antes, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você entender bem o cilindro e as analogias que eu vou fazer. Bem, você sabe que, se a gente pensar, vou botar aqui um exemplozinho. Se você chegar nisso aqui, você que já assistiu o vídeo de circunferência, se eu chegar e der isso aqui para você, x ao quadrado mais y ao quadrado, sendo igual a 1. Se você já viu o vídeo e tudo mais, já tá ligado, você vai saber que no plano XY, isso daqui é uma circunferência de raio 1, concorda? Então, vamos escrever no plano XY, a gente sabe que isso daqui é uma circunferência de raio igual a 1. Beleza. Só que, e se a gente pensar no espaço? Por quê? Eu tô falando aqui de cilindro, e cilindro é uma figura que até quando a gente aprende, né, em geometria espacial. Por quê? Porque é uma figura espacial, tanto que a gente calcula até o volume, né, desse cilindro. Então, se eu tô pensando em cilindro, eu preciso pensar numa outra dimensão. Então, e no espaço? Como é que a gente vê esse cara no espaço? Cadê o Z? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, porque a gente tem X, a gente tem Y e o Z. Bem, a ideia central que eu quero que você pense é que se o Z não aparece, isso significa que ele pode ser qualquer valor. Então, se ele não está aparecendo, então olha só, Z não aparece, né? Você concorda que o Z não está aparecendo aqui? Beleza, o Z não aparece. Se ele não aparece, ele pode assumir qualquer valor. Então, assumir qualquer valor, beleza? Então, basicamente, o Z é um número pertencente a real. Entendeu, gente? O que isso significa, então, interpretando geometricamente? Essa circunferência, ela não fica só no plano, até porque nós estamos falando de uma figura 3D, o cilindro é uma figura 3D. O que acontece é que essa circunferência se repete para todos os valores de Z. E Z pode ser qualquer número, é como se fosse a altura. Eu acho que uma analogia boa para fazer é você pensar que você pegou, por exemplo, uma moedinha, tá? Uma moedinha, sei lá, de 10 centavos, e você empilhou várias moedinhas de 10 centavos em cima dessa moedinha de 10 centavos. O que vai resultar isso aqui? Vai resultar num cilindro, concorda que isso aqui é um cilindro? Se a gente parar para pensar nisso aqui como um todo, isso aqui é um cilindro, cuja base é uma circunferência. Deu para entender? Você pode pensar nisso, você pode pensar nessa ideia, talvez te ajude, em pensar nessa ideia de moedas empilhadas. Porque, na verdade,
A moeda ela já é um cilindro, né? Porque querendo ou não, mesmo ela sendo fininha, ela já tem uma altura. Mas supondo que ela seja uma circunferência no plano, você pega essa moeda, imagina isso na sua cabeça, você pega essa moeda e empilha várias outras moedas iguais a ela. O resultado vai ser um cilindro, ok? Então, você percebe que existe uma variável independente, existe uma variável que não aparece. E essa variável, ela não precisa necessariamente ser o z, tá bom? Então, pensando nessa ideia das moedas, você percebe que quando você empilha várias, né, infinitas circunferências iguais, você acaba formando o cilindro. Deu para entender, gente? E aí, como eu estava falando, né, isso não vale só para o Z, você poderia ter também o X e o Y não aparecendo, tá bom? Então, por exemplo, se eu der um exemplo assim, ó, vamos pensar num outro exemplo. Exemplo, se eu tiver algo do tipo, eu já dei um exemplo em que falta Z, né? Então tá tranquilo. Vamos pensar no exemplo que falta Y. Se eu tiver x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Nesse caso, você percebe o quê? Que isso daqui é um cilindro no eixo Y, tá bom? Por quê? Porque o Y não tá aparecendo. Então, isso aqui é um cilindro no eixo Y. Ou seja, a direção de propagação dele é justamente esse eixo Y, tá bom? E a gente poderia ter também um outro exemplo, eu vou colocar aqui do lado, um exemplo em que faltava x. E eu vou seguir na mesma lógica, né? Por exemplo, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, por exemplo. Mudei um pouquinho o raio. Nesse caso, o raio é 3, né? Então, isso daqui você percebe que o cilindro é no eixo X, porque é essa variável que não está aparecendo. Então, isso aqui é um cilindro no eixo X. É por isso que essa frase aqui que eu falei no início é tão verdadeira. Porque sempre que falta uma variável, significa que essa variável é independente. Eu posso, aqui, por exemplo, eu poderia empilhar 10 moedas, mas eu poderia empilhar 100 moedas, e aí teria uma altura maior, né? Mas é independente, assim, vai seguir conforme o problema, entendeu? E um alerta importante que eu queria falar com vocês é que isso só funciona quando a equação nas outras variáveis descreve uma curva, tá? Então, precisa ter uma curva sendo descrita aqui. Existem cilindros que não necessariamente a base vai ser uma circunferência, mas a gente vai ver isso com calma um pouco depois. Você pode ter um cilindro cuja base é uma parábola, por exemplo, né? E ele vai estar meio aberto assim. Mas enfim, depois eu falo dessas coisas, tá? Mas basicamente o que eu queria fazer para finalizar a aula de hoje é que eu queria falar um pouquinho da nossa parametrização, como afinal vai ficar a parametrização. Gente, para esse cilindro em especial, que a gente está falando aqui, o cilindro mais simples possível, que é o cilindro de base circular, né? De base, que é uma circunferência, eu queria falar justamente da relação com a circunferência. Por quê? Você lembra na circunferência quem é o x e quem é o y? Você lembra comigo? Vamos lá, vou falar um pouquinho agora da parametrização de fato. Como eu falei, é muito importante que você saiba fazer a parametrização, tá bom? Então, para fazer essa parametrização, você precisa fazer uma analogia com a circunferência. Por isso que eu reforcei muitas vezes a importância de você ter assistido o vídeo da circunferência, tá bom? Por quê? Porque quando a gente pensa na circunferência, e eu espero que você já esteja com esses conceitos bem firmes, eu gostaria que você recordasse comigo quem é o x e quem é o y na circunferência. Quando a gente tem a circunferência, quem é o x? Você lembra que é r cosseno? Então, o x é o r cosseno θ. E você lembra que o y é o r seno de θ, beleza? Eu fiz toda essa demonstração lá no vídeo, tá bom? Só que aqui vai aparecer também o z. E o z vai ser o próprio z, tá bom? O z depende, entendeu? O z é z. Z é um número normal, tipo, 10, é como se fosse a altura ali daquele cilindro, é o quantas moedas eu vou colocar uma em cima da outra, entendeu? Então, basicamente, o que eu tô tendo? Eu tô tendo o ângulo θ, que é aquele ângulo que percorre a circunferência, e o z, que é meu parâmetro z, você pode chamar aqui de t também, né, pra não ficar meio estranho, mas eu gosto de chamar z de z mesmo, tá? Mas se quiser chamar de t, tudo bem. E esse tal z ou t ou qualquer outra letra é justamente um número
que vai subir e descer, vai dizer o quanto você se estendeu naquele eixo, entendeu? E aí, essa basicamente é a nossa parametrização do cilindro, tá bom, gente? Então, como é que a gente pode escrever isso? Eu posso escrever que a parametrização do cilindro é assim, ó. Parametrização em função do ângulo R e do ângulo θ, que é a circunferência, só que agora entra também um Z. Ela é dada por, ao invés de colocar x, y e z, eu vou colocar os valores deles. R cosseno θ, vírgula, R seno θ, vírgula, Z, tá bom? E aí, gente, talvez, ainda mais se você não tá muito firme com os conceitos de circunferência, talvez você esteja achando um pouco solto, mas eu reforço. Sabendo a circunferência, basicamente o que você faz é acrescentar uma variável, entendeu? Então, eu espero de coração que você esteja entendendo, tá bom, gente? Agora vamos pensar assim. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Imagina que você precisa parametrizar o seguinte cilindro. Então, pensa que você tem esse problema. Parametrize o cilindro. E aí, o cilindro que ele me deu foi x² mais y² igual a 4. Você já percebe que isso aqui é um cilindro, ele nem precisava ter falado, né? E por que ele não precisava ter falado? Porque eu tô vendo que não tem a variável z. Então, se falta uma variável, sendo ela x, y ou z, eu já sei que é um cilindro, tá bom? Nesse caso, é a z que está faltando, então significa que esse cilindro está na direção z. Mas, basicamente, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou chamar o x de... Eu sei que o x é dado por r cosseno θ, não é? Só que o raio, você concorda comigo que o raio é 2? O raio é igual a 2, né? Porque isso aqui é como se fosse o r ao quadrado, então o raio é 2. Então, eu posso colocar o x como r cosseno θ. Só que o raio é igual a 2, então vai ficar 2 cosseno θ. Beleza? O y, eu sei que o y é dado por r seno θ. Então, analogamente, eu vou trocar r por 2 e vou dizer que é 2 seno θ. Tranquilo? E o z eu vou chamar de t, tá bom? Dessa vez eu vou chamar de t. Então, o que significa isso, né? Eu já parametrizei, já tá feito. Ao invés de chamar... Então, no caso, a parametrização ficaria assim, ó. Ao invés de chamar de x, y e z, eu vou chamar do que eles significam. 2 cosseno θ, vírgula 2 seno θ, tô só substituindo. E t, tá bom? Então, é basicamente isso que esse exemplo pedia. Então, o que significa isso, né? Recapitulando, isso significa que a gente vai girar com o ângulo θ e subir com t. Então, você pode ler isso dessa forma. A gente, ó, vamos pensar no que a gente vai fazer. A gente gira com θ, que é o ângulo θ, aquele ângulo da circunferência, e sobe, digamos assim, né, com t. Então, t é o tanto que vai subir. É a quantidade daquela altura que vai dar quando você empilhar um monte de moedas, entendeu? Então, recapitulando, gente, é muito importante você saber que se uma variável não aparece na equação, significa que ela é livre. Ou seja, essa liberdade vai justamente criar esse cilindro que nós temos. E essa ideia vai aparecer muito quando a gente vê superfícies integrais no cálculo 3. Então, se você entendeu isso aqui, você já está um pouco à frente, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, a gente vai fazer muitas questões ainda tem um longo caminho pela frente, eu espero que você esteja me acompanhando nele, tá? Beijo, gente, até a próxima!